Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4. Efésios 4, nós vamos ler do 29 até o versículo 2 do capítulo 5. 4, do 29 até 5, 2. Amém? Efésios 4, versículo 29. Peço que você acompanhe a leitura, por favor. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor, Pai, por essa passagem, por essa carta, por essa palavra, Senhor, em nossas mãos, que ela possa encontrar em nós terra fértil, Senhor. Nossa oração nos ajuda a prestar atenção, a meditar nela e sermos por ela curados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. Hoje é um culto que nós gostamos de fazer menção especial à família, essa estrutura que organiza a maneira como nós nos relacionamos, né? É difícil imaginar um mundo sem família. Afinal de contas, foi o próprio Deus que instituiu o mundo assim. O casal, né? Não é bom que o homem esteja só, não significa apenas que não é bom que o homem esteja sem a esposa, porque com a esposa que Deus deu a Adão na criação, obviamente viriam os filhos. Mas além dos filhos, viriam as outras famílias. Então não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja sozinho, sem esposa. Não é bom que o homem viva isolado. Por isso Deus criou o mundo dessa forma. E as sociedades se estruturam a partir dessa unidade, a família. Há famílias de vários tipos, famílias que mudaram, famílias que terminam, mas a sociedade existe a partir dessa estrutura. E a Bíblia não ignora que essa estrutura é importante. Não à toa, no capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo irá aplicar o Evangelho às relações familiares, marido e mulher, filhos e pais. Como que vocês devem se conduzir uma vez que Cristo veio, uma vez que Cristo viveu entre nós, uma vez que Cristo está criando uma nova nação, um novo povo, com uma nova natureza, como essas relações devem ser tocadas, transformadas. Então a Bíblia não ignora a importância da família. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero olhar um pouquinho o capítulo 4 com os irmãos, porque essa passagem que nós lemos, o versículo 29, ela está falando sobre o que sai da boca, sobre o que habita a mente. E ela fala sobre isso num contexto onde a carta aos Efésios está ensinando sobre como viver a nova natureza. E ainda não entramos na família. Mas como viver a nova natureza, como viver de acordo com a palavra de Deus, como
agradar o Espírito de Deus que foi colocado em nós como penhor da nossa herança, como a garantia de que Deus irá voltar em Cristo e resgatar o seu povo, como cultivar a presença do Espírito Santo, como não esmagá-lo, como não apagá-lo, e aqui no versículo 30, como não entristecê-lo. E num contexto onde são vários ensinos morais, se você olhar uns versículos anteriores, ele vai falar sobre roubo, sobre como viver uma vida nova, deixando mentira, deixando coisas que são externas, que são reprovadas por todos. E mais à frente ele vai falar sobre o problema da imoralidade sexual, da vida devassa, da vida dada a pouco freio, largada, sobre a idolatria. E no meio disso tudo, há uma sessão sobre o jeito de falar. Muitos evocam para si a sua boa moral a partir daquilo que os outros experimentam. Eu não roubo, eu não fumo, meus impostos estão em dia, eu vivo uma vida regrada, eu sou casado com a mesma mulher a vida toda, coisas assim, né? Mas quem costuma dizer, não, eu tenho um falar cheio de graça, né? Eu tenho um jeito, né, de edificar as pessoas. Esse tipo de qualidade não é evocado por aqueles que abraçam, né, o legalismo, imaginam que podem se justificar pela sua conduta. Então, eu quero olhar com os irmãos hoje, nesse culto onde nós olhamos de forma especial para o contexto da família, para essa recomendação, que começa no versículo 29. O apóstolo Paulo, nessa lista de conselhos de como viver a vida nova, ele vai dizer o seguinte: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. E no 31 ele vai dizer que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. E no meio desses dois versículos nós temos o versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então, não entristecer o Espírito Santo de Deus está no meio de duas recomendações, no 29 e no 31. E essas duas recomendações têm duas faces, uma escura e uma clara, uma negação e uma afirmação. Vamos olhar primeiro para a face escura do conselho, o que deve ser afastado do viver daquele que foi alcançado pelo Espírito de Deus. E a primeira recomendação é: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Talvez, se você tem uma versão mais antiga que essa, está lá: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Os crentes antigos sabem de cor, né? Não pode falar o quê? Palavrão. Amém. Não pode falar palavrão. Todo mundo já ensinou. Por que não pode falar palavrão? Qual o versículo? Porque não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Não é assim que nós aprendemos? Não é assim que nós instruímos as crianças? Está certo. Mas aqui o que parece é que há mais do que isso. Então nós agora saímos da fase das crianças na fé e vamos andar mais uma milha, mais um passo. Não sai de vocês nenhuma palavra suja, mas qual é o oposto aqui, né? Mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Então, o contrário de palavra suja é boa para edificação, conforme a necessidade e que transmite graça. Então, se eu só não falar palavrão, eu estou aquém, né? Eu estou devendo aqui ao conselho. Estão entendendo? Tem mais coisa. Não basta só não falar palavrão, né? Tem que falar como? Com graça. Tem que falar uma palavra que edifique. Eu posso esmagar alguém, né? Quem costuma assistir aí as lives da Câmara dos Deputados, do Senado, dos julgamentos do Supremo Tribunal, do Supremo Federal, do Supremo Tribunal de Justiça. Qualquer live que você abrir, dependendo do tema, Vossa Excelência, aumente capto, e eles xingam de um jeito que você não falou um palavrão, né? Só palavras belas, nenhuma palavra de calão, nenhuma palavra
se nós considerarmos só o sentido do palavrão, nenhuma palavra torpe, não é verdade? Não há palavras torpes, porque é proibido, né? Eles podem cometer crime de desacato se eles falarem de uma palavra torpe, né? Saírem às vias de fato e usarem os palavrões que todo carioca conhece bem. Eles não podem, então eles usam palavras bonitas, mas que não edificam seus colegas, né, nesses momentos. Né? Chamam a pessoa dos mais, né, cruéis adjetivos, e a gente que não conhece bem o português que eles usam, às vezes nem entende, né, os xingamentos. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que há, na vida nova, uma maneira específica de conduzir a boca, e isso está por toda a Escritura. Nós vemos isso em Tiago, nós vemos isso em Provérbios. A boca é a ferramenta pela qual nós proclamamos aquilo que está no nosso coração. E o coração transformado por Deus não deve ser uma fonte, não pode ser uma fonte de palavras sujas. Não pode falar palavrão, mas também não deve dizer palavras que não têm o objetivo de consertar, de melhorar, de arrumar. Às vezes, né, as palavras são só para desabafar, para expor o que eu penso, não importa o que vai acontecer com isso. Então, isso é uma palavra suja. Ela não é boa para edificação. Ela não constrói. Na edificação é isso. Ela não constrói o outro. Ela não abençoa o outro. Ela não serve para que o outro melhore. Ela é apenas um rótulo. Ela é apenas o que eu penso e pronto. Eu não dou caminhos, eu não dou sugestões, enfim. Ela tem que ser conforme a necessidade. Então, se alguém fala demais, e ainda aqui mais para não edificar, essa palavra está suja. Está saindo da boca dele palavras sujas, cheias de vaidade, cheias de orgulho, cheias de arrogância, de prepotência. Não há palavrões, mas há glória para si, há autoelogio. Nós sabemos como é isso. E, além disso, ela tem que transmitir graça aos que ouvem. Então, uma palavra marcada por dureza, uma palavra que tem o objetivo de humilhar, de se expor como melhor, de se colocar numa situação mais alta dos que o que ouvem, é aqui uma palavra suja. E eu acho que eu não preciso aplicar isso à família, porque a intimidade desfaz, né, as nossas máscaras, e nós temos a tendência, né, se diz por aí, quando uma visita derrama uma coisa, né, na sua toalha branca, fala, não se preocupe, não, deixa que eu limpo. Mas se for o esposo, ou se for a esposa, ou se for o filho, se for a filha, a gente tende a se irar mais e se irritar. Já falei para você que não se deve brincar na mesa, né, com a toalha branca. Toda vez é isso, eu limpo, vocês sujam, ou então você só quer saber de limpeza, e aquelas coisas todas, né, comuns aos lares que são formados por pecadores. Os lares que são formados por pessoas que já alcançaram a perfeição não tem essa situação. Então, a face escura, né, do primeiro conselho é que a nossa boca deve ser vigiada pelo Espírito Santo e por nós, para que ela seja uma boca que fala unicamente, exclusivamente, palavras que constroem, que abençoam, que edificam, que melhoram, que consertam, conforme a necessidade, não um monte, não o tempo todo, não de forma que eu pareça ser mais inteligente, mas conforme necessário, e não de qualquer forma, mas banhadas por graça. Esse é o primeiro conselho a respeito da maneira como a nova natureza deve falar, deve se expressar. Já no 31, ele vai agora entrar no mais profundo, né? Se a boca é a fonte por onde jorra, agora vamos olhar para o interior da fonte, os caminhos por onde brotam essa água que vai jorrar através da boca. E a face escura, o que deve ser afastado dessa fonte é amargura, indignação,
ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Então aqui há o que há de mais profundo no coração do homem e que muitas vezes fica lá guardado, sendo cultivado, e num determinado momento aquele balão cheio, pum, estoura. E quando ele estoura, essa amargura, essa indignação, essa ira, essa gritaria, ela sai através de palavras sujas. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, deixando, a velha natureza, vocês devem deixar especificamente a postura de cultivar, mesmo que não fale, aquilo que mata o coração, a amargura, aquela raiva, a indignação contida, uma ira que é guardada e sai através de gritarias e blasfêmias. E talvez seja curioso que gritaria esteja junto com blasfêmia, mas quando nós agimos assim, está claro para toda as hostes celestiais que nós ignoramos a presença de Deus. Ninguém grita na presença do rei. Ninguém se expõe na presença da autoridade. Nós tendemos a estar diante das autoridades com um zelo, com uma certa solenidade. Mas nós perdemos esse senso de solenidade na medida em que nós explodimos em indignação, desconsiderando que aquele que cuida dos pássaros, que cuida das flores, é também aquele que está no controle dessa situação. Não há razão alguma para que o cliente se tome de amargura, indignação, ira e gritaria, a menos que nós perdamos de vista o cuidado do Senhor naquela situação. Então, isso tem a ver com o nosso coração e com a maneira como nós vemos o Senhor. Então, não deve haver no nosso meio essas coisas, amargura, indignação, blasfêmia ou qualquer outra maldade. Maldade é aquilo que nós fazemos só para satisfazer a nossa ira, só para satisfazer a nossa vontade, desconsiderando o outro. Enquanto a bondade é aquilo que nós fazemos que nos custa pelo bem do outro. Então, não deve haver maldade. Então, qual é o contrário disso? Qual é a fase clara desse conselho? Sejam bondosos, 32, estou lendo 32. Sejam bondosos, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Ao contrário da maldade, bondade e compaixão. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, se por um lado a boca não deve proclamar palavras sujas, pelo contrário, palavras adequadas à necessidade, boas para edificação e que transmitem graças, agora o coração não deve cultivar amargura, ira, gritaria, indignação, blasfêmia ou qualquer maldade. Pelo contrário, nós precisamos plantar nas terras do nosso coração a bondade, a compaixão e o perdão. E pode parecer que todo este conselho, se o sermão se encerrasse aqui, fosse só uma sessão terapêutica para você ser uma pessoa melhor. Mas não é isso que a carta aos Efésios está dizendo. O ponto alto do argumento está aqui, para com os outros, perdoando uns aos outros, como? Como eu posso fazer isso? Como lutar contra essa minha tendência? Porque se eu seguir o curso natural, o que vai ser cultivado aqui é ira, é indignação. O mundo é mau, há injustiças, as coisas não andam bem, não andam como eu gostaria, minha esposa não se comporta como eu queria, os meus filhos não fazem o que eu digo para eles fazerem, o meu marido não é o marido que eu imaginei que ele era, e as razões para a frustração estão todas dispostas, basta que eu passe tempo bastante contemplando-as, que eu vou encontrar um coração cheio de amargura, cheio de indignação. Que vida é essa que chegou até mim? Mas o que Paulo está dizendo para os crentes efésios e que ele está construindo aqui é que nós temos uma boa razão, não apenas para fazer, mas para sermos novas pessoas. E essa boa razão é: Cristo fez isso com vocês. Perdoem uns aos outros, como Cristo
perdoou, como Deus em Cristo perdoou vocês. Então, o caminho para que a minha boca seja uma boca que edifica, que não fala palavras sujas, e que o meu coração seja um coração que cultiva bondade, é olhar para Cristo na cruz, perdoando a mim. O que Cristo, ao ser levantado, exemplifica, ele exemplifica a serpente no deserto, e ele mesmo disse isso, importa que, assim como a serpente foi levantada no deserto, que o Filho do Homem seja levantado na terra. E a serpente no deserto funcionava como cura, quando as serpentes picavam o povo no deserto, por conta do juízo de Deus, eles deviam voltar-se a uma serpente de bronze e olhar para ela, e o efeito daquele veneno cessaria. Cristo cessa o efeito do veneno do pecado que foi implantado no nosso coração e que domina cada parte do nosso ser. Para que eu consiga realmente ser essa pessoa, para que eu não entristeça o Espírito Santo, a única solução é olhar para o Senhor Jesus. E olhar para o Senhor Jesus significa dar atenção ao que Ele diz, significa meditar naquilo que Ele fez, compreender, buscar resposta para as minhas perguntas. Eu preciso olhar para Ele, porque só assim eu posso ter um coração que é bondoso e compassivo. O único caminho para perdoar uma ofensa, seja uma ofensa simples ou uma ofensa dura, é entender que Deus perdoou as minhas ofensas contra Ele. Deus curou o meu coração pecador. Portanto, irmãos, qual é a conclusão? Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O convite desta carta é que a nossa vida, ela transborde transformação a partir do efeito aplicado da obra de Cristo na minha e na sua vida. Nós lutamos contra os nossos defeitos, nós buscamos as virtudes, mas o combustível para que isso aconteça é Cristo nos perdoando. Toda vez que eu perco de vista o tamanho do perdão do Senhor, vai surgir, é inevitável, amargura, indignação. Mas toda vez que eu consigo contemplar o Senhor me perdoando na cruz, perdoando os pecadores, dizendo para aquele homem para aqueles homens que o crucificavam, que blasfemavam, que zombavam, cheios de ira, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa foi o que jorrou da boca do Senhor na crucificação. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quando alguém me ofende, ao invés de tomar ofensa para mim, eu posso olhar para Cristo na cruz e dizer: Pai, eu não sei se essa pessoa sabe o que faz ou não, mas o Senhor perdoou os seus assassinos, me ajuda a perdoar essa pessoa. Quando a indignação brotar por causa da injustiça, lembre que o Senhor, que foi crucificado, aparentemente derrotado, não havia mais jeito, até os discípulos se perderam, abandonaram o ministério, abandonaram a sua reunião. Esse Cristo derrotado, aparentemente derrotado, foi ressuscitado do túmulo e despojou os principados, as potestades, venceu a morte, conquistou a salvação. Então Deus é um Deus que não fica derrotado. Eu não preciso viver indignado com as injustiças desse mundo. Eu sei que aquele que vem no seu cavalo branco virá e julgará as injustiças desse mundo. Se eu olhar para Ele, essa indignação, ela será santificada, transformada em bondade, em compaixão. Nosso caminho é o caminho de ser o que diz no capítulo 5, versículo 1, imitadores de Deus. Essa é a nossa chamada, essa é a sua chamada, esse é o meu e o seu principal ministério. E eu só consigo imitar aquilo que eu olho. Preste atenção, né? Se você tentar me imitar de costas para mim, você não vai conseguir.
Se você virar para lá, se você olhar para o lado e eu fizer um gesto, você vai perder o gesto, não vai conseguir me imitar. Então, como podemos imitar o Senhor Deus como filhos amados? Olhando, estando atentos, ouvidos atentos, olhos atentos, vida atenta a Ele. Então, o meu convite para os irmãos é esse, que vocês e eu sejamos imitadores de Deus. E hoje, especificamente, porque a nossa mente é limitada, né? Ser imitadores de Deus pode ser um conselho muito grande. Sejam imitadores de Deus. Mas como? Em quê? Hoje eu quero que você lembre disso. Sejam imitadores de Deus naquilo que você guarda na sua fonte e naquilo que sai da sua boca. E nesse sentido, o texto está aqui. Nenhuma palavra suja, palavras boas para edificação, conforme a necessidade, e que transmitam graça. Não haja amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia ou qualquer maldade. Pelo contrário, bondade, compaixão e perdão, como também Cristo perdoou, como Deus em Cristo nos perdoou. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você, e eu espero que ela abençoe você, na sua família, se você tem uma, se você não tem mais a sua família, ou ainda não tem a sua família, que ela abençoe você em cada lugar que você vai, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, na sua escola, que você seja alguém cuja vida transmita graça. Amém? Queria convidar o pastor Guilherme, né? Que o pastor Gilson sumiu. Brincadeira, com certeza tem uma boa razão. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Que a palavra de Deus surta os seus efeitos no nosso coração, na nossa vida, e opere essa mudança em nós, pelo poder de Cristo. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua instrução, que é maravilhosa e nos mostra, Senhor, o quanto é diferente a vida no Teu reino e a vida no mundo. O quanto nós somos beneficiados, transformados, quando o Senhor tira de nós o coração de pedra e coloca um coração de carne. Quando o Senhor nos faz nascer de novo e sermos novas criaturas, nos apresentando novos valores, novas propostas, nova maneira de viver. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a abandonar as velhas práticas e principalmente a abraçar os novos valores. Não de maneira rasa, não de maneira moralista, mas com a profundidade que nos foi apresentada agora. Que nós entendamos que é muito mais profundo do que palavrões, quando se fala de palavras sujas. Que entendamos que a Tua proposta vai ao âmago do nosso coração e que nos faz lembrar que somos totalmente dependentes de Ti para isso. Não temos em nós o poder, não temos em nós a virtude, dependemos de Ti. E obrigado por ter vindo a nós, Senhor. Obrigado por ter vindo suprir as nossas incapacidades. E hoje, pela habitação do Teu Espírito, o Teu povo pode sim responder a essa palavra, não nos nossos méritos, mas no poder do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida do Mateus, obrigado pela sua família. Ó Deus, obrigado por essa igreja que está reunida aqui, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra. Transforma-nos, muda-nos, e que nós sejamos, ó Deus, cada dia mais parecidos com o Teu Filho, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.